Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Therefore, I'd like to base my talk or my sermon on what the Bible says about how it is important to live the life of a community. Então eu vou basear meu ensinamento naquilo que a Bíblia nos diz sobre como é importante basear a nossa vida na vida da comunidade. In the first place, let us see what Jesus told the apostles to do. Em primeiro lugar, vamos ver o que Jesus disse que os apóstolos fizessem. At the beginning of the Acts of the Apostles, No começo do Atos dos Apóstolos, when Jesus appeared to the apostles for the last time, quando Jesus apareceu aos apóstolos pela última vez, on the Thursday, which we call Ascension Thursday, na quinta-feira que chamamos de Quinta-feira da Ascensão, exactly 40 days after Jesus rose from the dead, exatamente 40 dias depois que Jesus ressuscitou dos mortos, and Jesus told them to meet him on the Mount of Olives, e Jesus disse a eles que o encontrassem no Monte das Oliveiras, his 12 apostles, os seus 12 apóstolos, or rather 11, and perhaps others were there. ou seja, 11 na verdade, e outros entre eles. And then he told them he was leaving them. E então ele disse que os estava deixando. He had told them he was leaving them so often that they were wondering whether Jesus really meant what he said. Ele falou que os estaria deixando por tantas vezes que eles ficaram pensando que realmente Jesus queria dizer. So at the beginning of the Acts of the Apostles, we read how Jesus met his apostles for the last time. Então, no começo do Atos dos Apóstolos, vemos como Jesus encontrou-se com eles pela última And he vez. definitely told them he was now leaving them. E ele disse que realmente ele os estava deixando. And then they asked him, then what about the kingdom? E eles então perguntaram, e com relação ao reino? How can we do things without you? Como poderemos fazer as coisas sem você? How can we ever take your place? Como poderemos tomar o seu lugar? And then Jesus told them what Então- he wanted to say for so long. E então Jesus disse aquilo que ele estava já querendo dizer há tanto tempo. What he had promised them during the time when he was at the Last Supper. O que prometeu a eles quando ele estava com eles na última ceia. And then he told them, I'm leaving you, E então ele disse, eu estou deixando vocês. but I will not leave you alone. Mas não vou deixar vocês sozinhos. I'll give you the power to do the things that I want you to do. Eu vou dar a vocês a força para fazer as coisas que eu quero que vocês façam. And that power is the same power I received from my Father. E esta força é a mesma força que eu recebi do Pai. It is not something, Não é algo, but it's someone. mas é alguém. It is the Holy Spirit. É o Espírito Santo, The gift of the Father, o dom do Pai, whom I will send in His name. que eu vou mandar em nome do Pai. And then you have to wait Então vocês devem esperar and spend time waiting for the gift of the Holy Spirit. passar o vosso tempo esperando pelo dom do Espírito Santo. And then when you receive the Holy Spirit, E então, quando receberem o Espírito Santo, then you will go to the ends of the world. e então vocês irão até os confins da terra. As Jesus was saying, during these 3 years, I only went to Galilee, to the Holy Land, and a few places around Israel. Porque Jesus, no seu tempo, esteve somente na Galiléia, em Jerusalém, e algumas vilas das proximidades. But you will go to the very ends of the world, Mas vocês irão até os confins do mundo, not only to Israel, não somente para Israel, but to India on the east, mas também até a Índia, lá no leste, and in Brazil to the west. e no Brasil, aqui no oeste. That's not in the gospel. Não está isso no Evangelho. It only says to the ends of the world. No Evangelho está escrito somente aos confins do mundo. And after Jesus said that, E depois de Jesus dizer isto, then he went up to heaven. ele subiu ao céu. The apostles saw Jesus ascending into heaven, Os apóstolos viram Jesus subindo aos céus and then they went back to Jerusalem. e então voltaram para Jerusalém. I was there on Ascension Sunday, Eu estive lá no domingo da Ascensão, Ascension Thursday, na quinta-feira de Ascensão.
way back in 1984, lá em 1984. when I made my first pilgrimage to the Holy Land. Foi quando eu fiz a minha primeira peregrinação para a Terra Santa. And it was during Holy Week, E foi durante a Semana Santa, the best week to go for the Holy Land pilgrimage. a melhor semana para fazer uma peregrinação à Terra Santa. And I accompanied Jesus in spirit E eu fico pasmo em saber como Jesus se inspirou from the upper room da sala superior, where he had a Last Supper, onde ele teve a sua última ceia, and then to the Garden of e Gethsemane, depois até o Jardim do Getsemane, where Jesus spent those hours in prayer, onde Jesus passou aquelas horas em oração, hours of agony, horas de agonia, as the evil one wanted to tell him not to give up his life. enquanto o inimigo ficava dizendo para ele não entregar a sua vida. And Jesus made the prayer, not my will, but your will be done, O my Father. E Jesus fez aquela oração, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. And in that church where Jesus suffered his agony, E na igreja ali onde Jesus sofreu essa agonia, it's a one of sua the most agonia, beautiful churches in the world. é uma das igrejas mais lindas do mundo. I can never forget the time I spent there in prayer. Nunca me esqueço o tempo que eu passei ali rezando. And the very spot where Jesus spent hours of prayer in agony. No mesmo lugar onde Jesus passou ali horas em oração e agonia. Agony is a Greek word Agonia é uma palavra grega which means a struggle, que significa uma luta, a conflict um conflito between the human will of man entre a vontade humana and the divine will of God. e a vontade divina. A conflict between the kingdom of Satan Conflito entre o reino de Satanás and the kingdom of heaven. e o reino dos céus. And there was where Satan was tempting Jesus not to be a fool and to give up his life. E ali Satanás ficou tentando Jesus para não ser tolo e entregar a sua vida. Jesus asked the apostles to pray with him, Jesus tinha pedido aos seus apóstolos que rezassem com ele, to support him in prayer. para o apoiar em oração. But when Jesus went to them 3 times, Mas quando Jesus voltou a eles por 3 he vezes, found them sleeping. ele os encontrou dormindo. When Jesus needed them most, they were not there. Quando mais Jesus precisava deles, eles não estavam presentes. And Luke's gospel says that God even sent an angel to support Jesus. E o Evangelho de Lucas diz até que Deus mandou um anjo para apoiar Jesus. And then I accompanied Jesus as he went, when he was arrested by the chieftains of the Jews. E então a gente acompanha na peregrinação quando Jesus é preso pelos soldados dos sacerdotes. By the people, soldiers of the high priest. Quando as pessoas são os soldados do sacerdote. And accompanied him to the house of the high priest. E o povo acompanha ele até a casa do sumo Where sacerdote, Jesus was tried before the high priest. onde Jesus foi julgado e foi colocado diante do sumo And sacerdote. then Jesus was kept the whole night in prison. E Jesus passou ali a noite inteira The aprisionado. prison beneath the house of the high priest. Uma prisão que fica no subsolo da casa do sumo And Jesus sacerdote. was put down to the last prison right down. E Jesus foi colocado lá na última cela, lá embaixo no subsolo. And there on the wall of that little prison, E ali na parede daquela pequena cela de prisão, which is carved into the earth, que as pessoas depois descobriram, there was the blood of Jesus in the form of a cross. existe um sinal do sangue de Jesus na forma de uma cruz. And the Bible says Jesus spent that whole night in the worst dungeon of the high priest's prison. E a Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira na pior cela dessa prisão, na casa do sumo sacerdote. And I spent the whole night there. E eu também passei nessa peregrinação uma noite inteira ali. I can never forget that night. Nunca vou me esquecer dessa noite. It's perhaps because I spent the whole night in the same place where Jesus spent his whole night. Talvez porque eu passei a noite inteira no mesmo lugar
que Jesus passou a noite inteira. Yeah, perhaps the Lord is now blessing our ministry. Por isso, talvez o Senhor tenha abençoado tanto o meu ministério. And early next morning, E na manhã seguinte, I accompanied Jesus in imagination a gente na peregrinação acompanha Jesus na imaginação. as he was sent to the judgment seat of the Roman governor Pontius Pilate, Quando ele é levado diante de Pôncio Pilatos. and how Pontius Pilate tried to save Jesus by offering them Barabbas instead. E como Pôncio Pilatos tentou salvar Jesus oferecendo em troca Barrabás. And then the people preferred Barabbas to Jesus. Mas as pessoas preferiram libertar Barrabás do que Jesus. It was an important decision to make. Era uma decisão importante a ser feita. And the evangelist tells us the name of Barabbas was Jesus. The name of the thief, Barabbas, was Jesus. E o Evangelho nos diz que o nome de Barrabás era Jesus. And Barabbas means, in Hebrew, son of the Father. Porque Barrabás em hebreu significa filho do Pai. This was how the gospel puts across to us the judgment. Para que o Evangelho coloque diante de nós esse julgamento. There on the stage were two Jesuses E haviam lá em cima então dois Jesus, and two sons of the Father, dois filhos do Pai, the right one o certo and the wrong one. e o errado. I wonder whether you have ever noticed that. Eu imagino se vocês sabiam disso. And the people chose the wrong E as Jesus, pessoas escolheram o Jesus errado, the wrong son of the Father, o filho do Pai errado, and rejected the real Jesus, e rejeitaram o verdadeiro Jesus. and rejected the real son of the Father. Rejeitaram o verdadeiro filho do Pai. And then I accompanied Jesus as he went the way of the cross. E a gente acompanha na peregrinação Jesus na caminho da cruz, And I do especially Calvário. spent more time at the fifth station. E passamos mais tempo, especialmente na quinta estação. Why? Por quê? What is the fifth station of the Station of the Cross? Qual é a quinta estação da Via Crucis? It is Jesus being helped by Simon of Cyrene. É Jesus sendo ajudado por Simão, o Cirineu. And the Bible tells us who was Simon of Cyrene. E a Bíblia nos diz quem era Simão, o Cirineu. He was the father of Alexander and of Rufus. Ele era o pai de Alexandre e Rufus. So even my name is mentioned in the Bible. Até o meu nome está na Bíblia. When I tell people my name is there in the gospel, Quando eu digo para as pessoas que o meu nome está lá no Evangelho, they ask me, Father, please find my name also in the Bible. as pessoas dizem, Padre, acha também o meu nome no Evangelho. But if you have a name like Churchill, Mas se você tiver um nome como Churchill, or you have a name like Eisenhower, ou se você tiver um nome como Eisenhower, or like Obama, ou como Obama, you won't find it in the Bible. você não vai achar esses nomes na Bíblia. So then from there, I went to the crucifixion, E aí, estação por estação, a gente chega na crucifixão. and I spent 3 hours with the Lord in imagination at the crucifixion. E eu passei ali 3 horas em meditação com Jesus na crucifixão. And then I went to the grave of Jesus. E aí eu fui até o sepulcro de Jesus. And on Easter Sunday, I went to where Jesus rose from the dead. E no domingo da ressurreição eu fui meditar no local onde Jesus ressuscitou. And I said Mass in the church of the Holy Sepulchre at 3 o'clock in the morning. E eu celebrei a missa na igreja do Santo Sepulcro às 3 horas da madrugada. So for me, that my first Holy Land pilgrimage was a deep experience. Então, para mim, essa minha primeira peregrinação à Terra Santa foi uma profunda experiência. And it changed my life even much more than E before. ainda mudou mais a minha vida. But then I said, Mas então eu disse, I must come back to the Holy Land a second time eu preciso voltar à Terra Santa uma segunda vez to celebrate Pentecost week. para celebrar a Semana de So Pentecostes. 40 days later, Portanto, 40 dias depois, came back to the Holy Land, eu voltei à Terra Santa and I began my second pilgrimage e comecei a minha segunda peregrinação on Ascension Thursday. no domingo da Ascensão. And after Jesus ascended into heaven, E depois que Jesus ascendeu para o céu, I accompanied the apostles in spirit
Eu acompanhei os apóstolos em espírito as he went down the Mount of Olives, quando eles desceram o Monte das Oliveiras and they crossed the valley of Kidron, e atravessaram o Vale do Quedron and they went up the Temple Mount, e subiram ao Monte do Templo and they went out left southwest to the upper room. e foram de novo para a sala superior. And I was there for 9 days. E ali eu fiquei por 9 dias. And the apostles were there in the upper room for 9 days. E os apóstolos ficaram lá por 9 dias. Doing what? Fazendo o quê? All these 3 years they would listen to Jesus somewhat, but they would be jealous of one another and they would be fighting with one another. Por todos os 3 anos que conviveram com Jesus, eles ouviam o que Jesus dizia, mas acabavam discutindo entre si por inveja, por intrigas. But now they could never forget Jesus telling them to wait. Mas eu não me esqueço como Jesus disse para eles que esperassem. You must be wondering how long to wait. Eles podem estar pensando quanto tempo vamos esperar. And they waited for 9 days. Esperaram por 9 dias. The 9 days. 9 dias. The first Pentecost novena. A primeira novena de Pentecostes. And what did you do for the 9 days? E o que eu fiz nesses 9 dias? Acts chapter 1 verse 14 tells us Atos capítulo 1, versículo 14 nos diz: they devoted all the time to prayer. Eles passaram todo aquele tempo em oração. And the main reason because Mary was there. E a razão principal disso é porque Maria estava com eles. And Mary must have communicated to the way she prayed how they should pray. E Maria deve ter comunicado a forma dela rezar e deles rezarem. Mary must have told them how while she was in prayer Jesus was conceived in her womb. Maria deve ter contado a eles de que maneira que ela estava rezando quando Jesus foi concebido no ventre dela. That's the only place where Mary is mentioned in the Acts of the Apostles. É o único lugar em que Maria é mencionada no Atos dos Apóstolos. Acts 1 chapter 1 verse 14. Atos capítulo 1, versículo 14. The apostles were there Os apóstolos estavam lá with the mother of Jesus. com a mãe de Jesus. That made the difference. E isso fez a diferença. And therefore they spent all these 9 days praying. Então eles passaram esses 9 dias rezando. Different Bibles have different translations. As diferentes Bíblias têm traduções diferentes. Some would say they were constant in prayer. Algumas vão dizer que eles estavam em constante oração. Others would say they devoted the time to prayer. Outras vão dizer que eles gastaram tempo em oração. I like to translate this way. They did nothing else but pray. Eu gosto de traduzir dizendo, eles não fizeram nada mais, nada menos do que rezar. Nothing else but pray. Nada menos do que rezar. I often think that my translation of the Bible is the best. Às vezes eu penso que a minha tradução da Bíblia é a melhor. At least this verse. Pelo menos nesse versículo. And on the 10th day, E no 10º dia, what happened to Jesus happened to the apostles. o que aconteceu a Jesus aconteceu aos apóstolos. It happened to be Pentecost Sunday. Aconteceu que era o domingo de Pentecostes. I was on that day in Pentecost, on the upper room. Eu estava naquele dia na sala superior. And the Acts says that the Spirit came upon them like a mighty fire. E a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre eles como línguas de fogo. And you know what fire does? E você sabe o que o fogo faz? Burns all the wrong things, Ele queima as coisas so erradas, that there could not be flames of new things coming forth. para que hajam chamas de coisas novas acontecendo. And it came upon them like a mighty wind. E veio o Espírito Santo sobre eles como um vento poderoso. You know what the wind does? Você sabe o que o vento It faz? sweeps away the old and the wrong things, Ele varre tudo aquilo que é errado and it brings in the new and beautiful things. e traz de volta aquilo que era novo e belo. And then chapter 2 of Acts verse 4 says, E Atos 2, capítulo 2, versículo 4 diz, one of the most important sentences in the whole Bible, uma das frases mais importantes de toda a Bíblia: they were now filled with the Holy Spirit. todos ficaram cheios do Espírito Santo. I was there on Pentecost Sunday, Eu estava lá nesse domingo de Pentecostes. and I looked at my watch. Quando eu olhei no meu relógio, It was 9 o'clock in the morning. era 9 horas da manhã. I said, Lord, this was the place. E eu disse, este foi o lugar, This was the day. este foi o dia, This was the time esta é a hora, when your church was born. quando nasceu a igreja. The Pentecost Sunday. O domingo de Pentecostes. Just one verse. Somente um versículo. Just as we read
at the beginning of the ministry of Jesus. Como nós lemos no começo do ministério de The Jesus, important sentence. a frase importante: Jesus was now filled with the Holy Spirit. Jesus foi repleto do Espírito Santo. Just as we read in the story of the incarnation, Assim como lemos na narração da encarnação, that the Holy Spirit came upon Mary. que o Espírito Santo veio sobre Maria, It's a powerful word, like captured Mary. como que capturando Maria. And Jesus was born. E Jesus nasceu. Now for the third time the Bible uses the same words Pela terceira vez, a Bíblia usa a mesma expressão about the apostles sobre os apóstolos and the disciples e os discípulos and the family of Jesus that were present e there. a família de Jesus que estava presente ali. They were all filled with the Holy Spirit. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. That clearly tells us Isso nos diz claramente that the greatest gift of Jesus to us and to His church is always the Holy Spirit. que o maior dom de Jesus para nós e para a igreja é o Espírito And Santo. just as Jesus would never be conceived in Mary's womb except by the Holy Porque Spirit, Jesus não seria concebido no ventre de Maria, exceto pela força do Espírito Santo. and just as Jesus would never begin His ministry except being filled with the Holy É Spirit, como se dissesse que Jesus não começaria o seu ministério se não fosse pelo Espírito and Santo. just the apostles would never spread Christianity without being filled with the Holy E como se Spirit, dizer que os apóstolos não espalhariam o cristianismo pelo mundo se não fosse pelo Espírito Santo. the Lord is telling you and me that we cannot bring Him to the world except by the power of the Holy O Senhor está Spirit. dizendo a mim e a você que nós não poderemos espalhar o Evangelho pelo mundo, exceto pela força do Espírito Give the Santo. Lord a big clap for this. Um aplauso ao Senhor por isso. And now let us see what happened from that day. Então vamos ver o que aconteceu a partir desse dia. Let's remember the first thing that happened was this. Lembre-se que a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: They spend their time in prayer. passaram um tempo em oração. You cannot change the world. Nós não podemos mudar o mundo. You cannot change Latin America. A gente não pode mudar a América Latina. You cannot change Brazil Você não pode mudar o Brasil, unless we are all filled with the Holy Spirit. a menos que estejamos cheios do Espírito Santo. And the apostles themselves had to spend 9 days praying for the Holy E os Spirit. apóstolos mesmos tiveram que passar 9 dias em oração pelo Espírito Santo. And only then they were filled with the Spirit. E somente então foram repletos do That's Espírito. the first thing they did. Então essa é a primeira coisa. Cannot receive the Holy Spirit except in and through prayer. Você não pode receber o Espírito Santo a não ser na e em oração. The second thing that happened, A segunda coisa que acontece, then the apostles were so filled with courage. os apóstolos foram tão preenchidos com coragem Before they had closed the doors out of fear, que porque antes eles tinham fechado as portas por medo. now they opened the doors. E agora eles abriram as And they portas went out into the e streets, saíram pelas ruas right up to the temple, até a direção ao templo to celebrate Pentecost. para celebrar Pentecostes. And as they went, what they were doing? E à medida que eles estavam indo, o que eles estavam fazendo? Not talking or chatting with one another. Eles não estavam falando bobagens entre si, They went praising God foram louvando ao Senhor publicly, publicamente, so loudly, de tão alto, so joyfully, com tanta alegria, that everybody thought they were drunk. que todo mundo pensou que eles estavam bêbados. They were drunk, Eles estavam bêbados, but with the right spirit, mas com o espírito correto, the Holy Spirit. o Espírito Santo. And that's the second thing that they did. And that's the second thing that they did, praising God the Father for the gift of the E a Spirit. segunda coisa que eles faziam era louvar a Deus Pai pelo dom do Espírito. And the first prayer they made was a prayer, and it was quiet, of adoration, of contemplation Em primeiro lugar, a oração deles era silenciosa, de contemplação, de adoração, in the upper room. na sala superior. Now in the streets of the city of Jerusalem, Mas agora nas ruas da cidade de Jerusalém, their prayer was a prayer of praise. a oração deles era uma oração de louvor. And that is what the church needs. Por isso que a igreja precisa, And I'm so very happy whenever I come here e eu sou tão feliz
Toda vez que eu venho aqui, I see that you are a joyful and a praising people. eu vejo que o brasileiro é um povo alegre e do louvor. We have to proclaim the good news to the world around by the power and by the beauty of our praise. Temos que proclamar a boa nova para o mundo através do poder, mas através do nosso louvor. Well, that tells the whole world who is the Lord of our lives. Para que o mundo inteiro queira saber quem é o Senhor da nossa And vida. give the Lord a big clap of praise to Him. Então dê ao Senhor um grande aplauso para o louvor do Senhor. When people tell charismatics that, well, you're making too much of noise, Quando as pessoas dizem, carismáticos, vocês fazem muito barulho, the church is meant only to be quiet. que a igreja só é para ficar quietinho, Tell them to read Acts of the Apostles chapter 2. pode falar para a pessoa, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2. That the first prayer they made, the apostles made after they left the upper room, Que a primeira oração que os apóstolos fizeram depois de sair daquela sala was superior to praise God, foi louvar a was Deus, to thank God foi agradecer a Deus for His greatest gift to them, para o maior dom que eles receberam, the gift of the Holy Spirit. o dom do Espírito Santo. And now the third thing what happened, E a terceira coisa que aconteceu, when they came to the southern steps of the temple, quando eles chegaram à frente do templo and they were followed by people who thought they were all gone mad. e estavam seguidos pelas pessoas que achavam que eles estavam loucos, And then Peter and the apostles faced the people. então Pedro voltou-se para o povo And then Peter began to speak. e Pedro começou a falar. And Peter gave his first sermon E Pedro deu o seu primeiro sermão, without preparation, sem preparação, without any notes. sem anotações. The same Peter who denied Jesus Aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus out of fear. por causa de medo. Now the same Peter, Agora o mesmo Pedro, with the power of God's Spirit, com o poder do Espírito de gave his Deus, first sermon. deu o seu primeiro sermão. And the power of his words was so great E o poder das suas palavras eram tão grande that the Acts of the Apostles says there were 3,000 people that changed their lives. que os Atos dos Apóstolos contam que houve conversão de 3.000 pessoas. And that was the third gift of the Holy Spirit, Então é o dom do Espírito Santo, the gift of proclamation. que é o dom da proclamação. Every Christian has to proclaim the good news every day to everyone. Todo cristão deve proclamar a boa nova para todo mundo, a todo dia. In the world where there's so much of bad news, Num mundo tão cheio de más notícias, so much of evil, de tanto mal, we need, like Peter and the apostles, to open their mouth and proclaim the good news. nós precisamos, como Pedro apóstolo, abrir as nossas bocas e proclamar a boa nova. That's the third thing that happened on Pentecost Foi a Sunday. terceira coisa que aconteceu no domingo de God gave Pentecostes. the church the gift of proclamation. Deus deu à sua igreja o dom da proclamação. And now, what did Peter say? E o que Pedro estava dizendo? What he said in the first sermon, what we should say to every person we need. O que ele disse no seu primeiro sermão foi o que nós devemos dizer a qualquer pessoa em When the necessidade. people asked Peter, we know you and the apostles all very well. E quando as pessoas disseram a Pedro, nós conhecemos você e os apóstolos muito bem. We know that you deserted Jesus. Nós sabemos que você abandonou Jesus. One of you denied Jesus. Você negou Jesus. One of you betrayed Jesus. Um outro de vocês traiu Jesus. And you hid yourselves out of fear. E vocês todos se fecharam com medo. What has changed your life? O que mudou a vida de vocês? What has happened to you? O que aconteceu com vocês? And Peter explained to them. E Pedro explicou para eles. And what was the reaction to the people? E qual foi a reação das pessoas? This is what they told Peter and the apostles. Veja o que eles disseram a Pedro e aos apóstolos. What must we do that we become also like you? O que nós devemos fazer para ficar como vocês? You'll know your words are having a weight when people ask you the same question. Você sabe que as suas palavras estão atingindo a pessoa quando a pessoa faz essa mesma pergunta a você. Tell us what must we do Diga-nos o que devemos fazer so that we can become like you, that we see the power and the strength and the love and the joy on your face. para que possamos ser como você, com esse poder, com essa alegria, com essa beleza no seu rosto. And this is what the people asked Peter. E é isso que as pessoas perguntaram a Pedro. And Peter told them just three things. E Pedro disse a eles apenas 3 coisas. That's the most important sermon Peter preached. O sermão mais importante que Pedro pregou.
Just one sentence. Somente uma frase. But in that sentence, he told them the key to a whole new life. Mas nessa sentença, nessa frase, ele contou a eles a chave para uma nova vida. Peter told them they didn't have to do many things. Pedro contou a eles que eles não precisavam fazer muitas coisas. Just 3 things. Somente 3 coisas. That is enough. Que era o You suficiente. don't have to tell people long stories. Você não precisa contar às pessoas histórias muito longas. If they ask you the secret of living a new life, these are the 3 things they must do. Se alguém perguntar a você qual é o segredo de uma vida nova, somente essas 3 coisas é And suficiente. Peter repeated what he heard Jesus telling day after E day. Pedro repetiu aquilo que Jesus vinha dizendo para eles dia após dia. Peter said, first place, you must repent. Em primeiro lugar, Pedro disse, você precisa se You arrepender. must change your life. Você precisa mudar de vida. You must turn away from the values of the world. Você precisa abandonar os valores do mundo. That's the first thing he told them. É a primeira coisa que precisa ser feita. Then secondly, he told them, Em segundo lugar, ele disse para then you eles, must believe in Jesus. depois disso você precisa acreditar em You have to Jesus. make him the Lord and center of your life. Você precisa fazer de Jesus o centro e Senhor da You sua must vida. invite Jesus to come and live within you. Você precisa convidar Jesus que venha viver em To be você, your Lord and Master. para que Ele seja o seu Senhor e Mestre. And thirdly, Peter told them, E em terceiro lugar, Pedro disse a eles, that will be possible only if you ask and receive the Holy Spirit. isso só será possível se você pedir e receber o Espírito Santo. Only if you ask and receive the Holy Spirit. Somente se você pedir e receber o Espírito That Santo. one sentence, Então, em uma frase, in 3 phrases, em 3 frases, no melhor, is the gist and the essence of Christianity. está ali a essência de todo o cristianismo. And it was such a powerful message E foi uma mensagem tão poderosa that 3,000 people were converted. que 3.000 pessoas converteram-se. And then the fourth thing the apostles did, E a quarta coisa que os apóstolos as a fizeram, result of Pentecost, como um resultado do we Pentecostes, read that in the end of the 2nd chapter of the Acts of the Apostles, nós lemos isso no final do 2º capítulo do Atos dos Apóstolos, verse 42 to 47. versículos 42 a And 47. this is very important. E isto é muito importante. But that is how the church grew and was born. Mas é assim que a igreja nasceu e cresceu. The fourth thing they did, they came together. No dia seguinte, logo em seguida eles se juntaram. They did not live their lives separately. Não viveram mais as suas vidas They came separadas. together Viveram juntos every day, todos os dias, especially every week on Sunday, the day of the resurrection. especialmente a cada domingo no dia da ressurreição. They came together. Uniram-se. That was the beginning of the church. E este é o começo da And igreja. what did they do when they came together? E o que eles fizeram quando se reuniram? Number one, Primeiro, they shared with one another the word of God. partilharam entre eles a palavra de Deus. They built up one another by speaking the good news. Construíram uns aos outros falando da palavra de Deus. Secondly, what did they do? Segundo, o que eles fizeram? They prayed with and for one another. Eles rezaram uns pelos outros. Thirdly, E em terceiro, they celebrated the Lord's Supper eles celebraram a ceia do Senhor, as they experienced the Lord still among them, assim como eles experimentaram quando Jesus ainda estava com as they eles. shared in a mysterious way His body and blood. E partilharam dessa forma misteriosa o seu corpo e o seu sangue. And fourthly, what did they do? E em quarto, o que eles fizeram? They shared all that, they sold all that they had, Venderam tudo o que tinham and they gathered all the resources together e ajuntaram tudo o que conseguiram. and divided them among all the people, especially those who were poor, E entre eles, especialmente entre os pobres, so that there was no one in any need. de modo que não havia necessitados entre eles. If there's a parish where even one person is still in need, Se existe uma paróquia onde alguém ainda passa the necessidade, church has not yet started there. a igreja ainda não está completa Read ali. the Acts of the Apostles. Leia o Atos dos Apóstolos. The people, especially those who had too much, they sold all that they had, they shared all they had. No one was in any need. As pessoas que tinham até mais posses partilhavam as coisas para que ninguém passasse necessidade entre eles. And as a result of that, E como resultado disso, people began to come to the community, as pessoas começaram a entrar na comunidade and the church grew. e a igreja cresceu. Then next what happened? E em seguida o que aconteceu? Then they found themselves to be a healing community. Perceberam que era uma comunidade de cura. The very next chapter, chapter 3, Logo no capítulo seguinte, capítulo 3, when the simple fishermen quando um simples pescador went again to the temple, foi novamente ao templo,
And Peter saw a man lame from birth E Pedro viu ali um homem paralítico desde who was begging nascença, for money. que estava pedindo por dinheiro. What did Peter say? O que Pedro diz? Beautiful words, Palavras lindas, tremendous words, tremendas the palavras, words that can change the world. palavras que podem mudar o mundo. Peter told him, Pedro disse a ele: I don't have money. eu não tenho dinheiro. Silver and gold I have none. Ouro e prata eu não tenho. But what I have, Mas o que eu tenho, I give to you. eu lhe dou. I have Jesus Christ. Eu tenho Jesus I have the Holy Cristo. Spirit. Eu tenho o Espírito And Santo. in the name of that Jesus, E em nome desse and by the Jesus power of the e Spirit, pelo poder desse I, Espírito Peter, am Santo, telling you, eu, Pedro, te digo: get up and walk. levanta-te e anda. And he got up Ele se and levantou, began to walk, começou a andar and then he began to praise God. e começou a louvar a Deus. And the last thing that we read the apostles did on Pentecost, Yeah. during the Pentecost time, E a última coisa que sabemos, lemos que os apóstolos fizeram no tempo de as they were Pentecostes, now being persecuted, eles começavam a ser perseguidos. they were told, don't speak that name of Jesus. Disseram a eles: não falem no nome de And Jesus. the apostles said, we cannot but speak that name. E os apóstolos disseram: nós não podemos fazer outra Do coisa what you like with us. a não ser falar em teu nome. And they- Façam o que quiserem conosco. And they were put into prison. E eles foram levados à They were prisão, scourged. foram açoitados. But what did the apostles do? Mas o que eles fizeram? The Acts of the Apostles says very clearly. O Atos dos Apóstolos diz isso muito claramente. You need to read the Acts of the Apostles, especially the first 4 or 5 chapters, very often. Você tem que ler os Atos dos Apóstolos várias vezes, especialmente os primeiros 4, This is 5 what the Acts of the capítulos. Apostles says. Veja o que disse o Atos dos That the Apóstolos. apostles Que os and the apóstolos disciples e os who were discípulos scourged, que foram were açoitados, put in jail, foram colocados na prisão, rejoiced, alegraram-se and they considered themselves worthy to suffer for e Christ. se sentiram dignos de sofrer por Cristo. That was how they lived the Pentecost. É assim que viveram o Give Pentecostes. the Lord a big clap for what they did. Aplauso ao Senhor por tudo isso que eles viveram. And I want to end by applying this to ourselves today. E eu quero terminar aplicando tudo isso ao nosso dia de hoje. Let's go now to the last book of the Bible, Vamos agora para o último livro da Bíblia, the book of Revelation. o livro do Apocalipse. And let us focus on chapter 3. E vamos nos focar no capítulo 3. Chapter 3 tells us the churches that were already started. O capítulo 3 fala das igrejas que já tinham começado. They all began well, Todas começaram bem, but slowly, mas aos poucos, as they began to have power, à medida que começaram a ganhar as they força, began to be jealous and other things, then the church lost its e à vitality. medida que as pessoas começaram a invejar umas das outras, as igrejas perderam. And the prophet writes letters to all the churches, E então o profeta escreve para as igrejas primitivas, and especially to the church of Laodicea. especialmente para a igreja de Laodiceia. The angel speaks very strongly, E ali é falado com muita força. and it says, well, because you are neither hot nor cold, E ali está dito: porque você não é quente nem frio, but because you're lukewarm, porque você é morno, I can vomit you out of my mouth. eu vou vomitá-lo de minha boca. And then the Lord Jesus gives them the word of encouragement. E aí vem a palavra de encorajamento de Jesus. And it says, E ele diz: I'm standing at the door of your soul. eu estou diante da porta, da sua porta. And if today you hear my voice E se hoje ouvires a minha and voz invite me in, e convidar-me para I will entrar, come into you eu entrarei and live within you. e viverei aí. And I'll use you to change the whole E eu vou world. usar você para mudar o mundo inteiro. This chapter 3 tells us clearly Esse capítulo 3 nos diz claramente that without Jesus we can do nothing. que sem Jesus não podemos fazer nada. And it's only by the power of the Spirit É somente pelo poder do Espírito when we can do what Jesus told the apostles, que nós podemos fazer aquilo que Jesus pediu aos apóstolos. even greater things than what he did. E até coisas maiores do que aquele fez. And that is done by what we call the small Christian community. E isso é o que era feito pelas primeiras pequenas comunidades. The church did something beautiful some years ago. A igreja fez algo muito bonito alguns anos atrás. In a city like Rome, there were big churches. Numa igreja numa cidade como em Roma I spent existem 8 grandes. years in Rome studying.
Existem grandes igrejas, eu passei 8 anos lá estudando. And I went to all those big basilicas and churches of E Rome. eu fui para todas essas grandes basílicas e igrejas de Roma. Huge churches. Imensas igrejas. But when I went for Sunday Mass, Mas eu ia lá para as missas de domingo there's not even a handful. e não tinha nem às vezes uma 5 And the church pessoas. said, E é muito triste. we have to build small communities, Temos que construir comunidades pequenas, not big buildings, não grandes which igrejas are empty. que vão ficar vazias. And there are two words that are in all the documents of the church these days. E há 2 palavras que estão em todos os documentos da igreja nos dias de hoje. The one word is evangelization. Uma palavra é evangelização. How often the church says we have to evangelize? Com quanta frequência que a igreja está dizendo hoje precisamos The evangelizar? church has given that beautiful encyclical on a new A evangelization. igreja nos deu uma linda encíclica a respeito da nova evangelização. And the second thing that the church says again and again, A segunda coisa que a igreja tem dito com muita frequência, that can only be done through community. que isso só pode ser feito através das comunidades. So that we live not each one in his own house. Para que a gente não viva cada um na sua casa, But even if we live our own houses, mas mesmo que a gente viva na nossa we casa, come together que a gente se reúna to love one another, para amar uns aos to pray outros, for one another, para rezarmos uns pelos to outros, build up one another. para construirmos uns The aos church outros. clearly says A igreja claramente that the ensina communities are the answer to the need of a new que as evangelization. comunidades são a resposta para a nova And I evangelização. thank God that you are obeying the church and you have formed this beautiful E eu community. agradeço a Deus que vocês têm obedecido à igreja, formando essa comunidade. You are doing what the apostles did. Vocês estão fazendo o que os apóstolos You are fizeram. doing what all the popes have asked us to do. Vocês estão fazendo o que os papas têm pedido vocês a So give fazer. yourselves a big clap. Portanto, aplauda você mesmo, Canção Nova. And today's reading is fantastic. Book of Revelation, chapter 3. E a leitura de hoje é fantástica no livro da Apocalipse, capítulo 3. I'll end by referring to the gospel of today. E vou terminar referindo-me ao From evangelho, Luke's gospel, do evangelho de São which is Lucas, one of my favorite gospel passages. que é uma das minhas passagens favoritas do evangelho. When I was doing my Holy Land pilgrimage in 1984, Quando eu estava fazendo a minha peregrinação pela Terra Santa em 94, and the guide was taking me to the streets, e o guia estava nos conduzindo pelas ruas, suddenly the bus stopped in front of a tree. de repente o ônibus parou diante de uma árvore. And then the guide said, this was the tree of Zacchaeus. E então o guia apontou e disse: essa era a árvore de Zaqueu. It's one of the most beautiful stories in the Bible. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. You know the story. Você sabe a As história. Jesus was going to Jericho. Quando Jesus estava a caminho de Jericó. Jericho is a symbol of the world. Jericó, o símbolo do mundo, It's a symbol of the kingdom of Satan. o símbolo do reino de Satanás. And Zacchaeus is a symbol of those who are made an option for the world. E Zaqueu é um símbolo daqueles que optaram pelas coisas do mundo, You're an option for the enemy. optaram pelo inimigo. And as Jesus was passing that way, E à medida que Jesus estava passando naquele caminho, and he had been preaching, e ele tinha estado and there pregando, were crowds of people on that road. e havia multidões pelas ruas. Suddenly, Jesus looked up, De repente Jesus olha para cima, and there he saw in that tree e o que ele viu naquela árvore? a short man Um homem baixinho, sitting on the tree sentado ali na and árvore looking down. e olhando para baixo. And then he was told who that man was. E aí contaram para ele quem era aquele homem. He was the most important man in that place. Ele era o homem mais importante daquele local. He was what is called a publican, Ele era o que se chamava um publicano, the one in charge of the economy, of the taxes of that place. aquele que estava a cargo da economia, das taxas And daquele Jesus was local. surprised that he saw that man on the tree. E Jesus surpreendeu-se ao ver aquele homem na árvore. And of course, everybody knew why he went there. E todo mundo sabia por que ele foi lá em cima. Because he was so short, Porque ele era tão baixinho he would not be able to see Jesus if he was one of the people. que ele não poderia ver Jesus se estivesse no meio da So he multidão. went up the tree. Por isso ele subiu na And árvore. Jesus stopped E Jesus parou and looked at e him. olhou para ele. And Jesus said words that only Jesus could E say. Jesus falou palavras que somente Jesus sabe dizer. He told Zacchaeus, come down. E disse: Zaqueu, desce daí. Zacchaeus, come down. Zaqueu, desce.
Those were the words that changed the life of Zacchaeus. Foram as palavras que mudaram a vida de Zaqueu. And he told Jesus, E ele disse a Jesus: I want to change my life. eu quero mudar de vida. I want to give up everything that I've had wrongly 4 times. Eu quero devolver tudo que eu tomei erroneamente, devolvendo 4 vezes. And Jesus told him, well, as a sign that the Lord is with you, I want to have supper with you. E como Jesus disse, como um sinal de que o Senhor está com você, And eu quero jantar com and você. everybody was scandalized. E todo mundo ficou escandalizado. Jesus choosing the worst, the place with the worst man in the city to have his meal. Jesus escolhendo a casa da pior pessoa da cidade para tomar a refeição. And then you know what the word Jesus said. E você sabe o que Jesus falou? I've come for sinners. Eu vim para os pecadores. I've come for those who are in need. Eu vim para aqueles que precisam. And Zacchaeus was the one that needed me most. Zaqueu era aquele que mais precisava. And Zacchaeus said, Lord, I want to change my life. I'll give everything away. E Zaqueu disse, eu quero mudar de vida, eu vou dar tudo o que tenho. And Jesus said, salvation has come even to such a place. E Jesus disse, a salvação entrou nesta casa. We need to be like Jesus as he looked at Zacchaeus. Nós temos que ser como Jesus quando ele olhou para Zaqueu. And reach out to everyone around us. E atingir todos aqueles que estão ao nosso redor. And we can do that E only nós só podemos fazer isso if we are so filled with the Spirit se estivermos tão cheios do Espírito Santo, that we are now one body que sejamos um único corpo under one head, e uma única cabeça, our Lord Jesus Christ. a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. E sem perder tempo algum, vamos nos colocar de pé, seguindo as indicações do Evangelho. Vamos renovar hoje essa experiência do Espírito. Quero convidar você a seguir os passos que Pedro foi indicando naquele discurso. Quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração e já ir dizendo para o Senhor que também você quer chamar a atenção dEle, que você também quer ser enxergado por Ele na sua necessidade, que você também quer ser visto, alcançado por esses olhos que alcançaram Zaqueu, que você também traz uma pequenez dentro de você, que você também traz limitações, pecados, e arrependidos agora, mostremos para o Senhor na nossa oração: Senhor, nós estamos arrependidos. E se o primeiro passo para experimentar a renovação é o arrependimento, Senhor, nós queremos manifestar de forma concreta, de coração contrito o nosso arrependimento. Estamos arrependidos, Senhor, porque nos afastamos de Ti, porque deixamos esfriar o primeiro amor, Senhor. Vá dizendo com as suas palavras, do que é que você se arrepende hoje? Arrependidos de termos procurado soluções para os nossos problemas em outras religiões, em outros lugares. Arrependidos de termos experimentado o pecado em tantos lugares. Senhor, nós somos os Teus filhos aqui agora reunidos, cheios de contrição, Senhor, arrependidos dos nossos pecados, porque nós nos desviamos, Senhor, porque muitas vezes nós roubamos aquilo que era de direito seu, nós fomos esfriando na nossa conversão, nós fomos deixando nos encher de orgulho, Senhor, e fomos nos desviando, como aquelas igrejas primitivas foram se desviando, Senhor. Mas nós estamos arrependidos de termos trilhado o caminho mais fácil, o caminho do pecado, Senhor. Estamos arrependidos e queremos mudar de vida, Senhor. E uma vez querendo mudar de vida, Senhor, nós entendemos que somente pela proclamação do Teu senhorio, que uma vez esvaziados dos nossos pecados e arrependidos, nós podemos proclamar que Tu és o Senhor, que Tu reinas. Diga isso comigo: Tu reinas, Senhor. Tu reinas. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Arrependido eu proclamo, Senhor, Arrependido eu proclamo, que agora Tu és o único Senhor da minha vida. que agora Tu és o único Senhor da minha Que vida. onde reinava o pecado, E onde reinava o pecado, eu proclamo agora eu proclamo agora que Tu és o único Senhor, que Tu és o único Senhor. que sobre as minhas enfermidades Sobre as minhas enfermidades físicas e espirituais, física e espirituais, Tu és o único Senhor. Tu és o único Nós Senhor. te declaramos Nós como te Senhor declaramos das nossas O vidas. Senhor das nossas vidas. E agora sim podemos pedir o Espírito Santo, E agora queremos arrependidos, proclamando que Jesus é o Senhor. Estenda os seus braços ao alto agora.
E nós podemos atualizar a experiência da Virgem Maria, que foi repleta do Espírito Santo. A experiência de Jesus no batismo, que ficou repleto do Espírito Santo. Mas atualizando também a experiência da comunidade que surgia primitiva, repleta do Espírito Santo. Senhor, estamos aqui, arrependidos, proclamando que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu és o Senhor da comunidade Canção Nova, que Tu és o Senhor da vida de todas essas pessoas. Por isso agora enche-nos com Teu Espírito Santo. Vá pedindo com as Suas palavras, enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos do Teu Espírito Santo, renova em nós. Nós estamos dispostos, Senhor, a experimentar esse reavivar do primeiro amor. Você que foi esfriando na sua fé, você que vendeu a sua fé para o mundo, que tentou comprar a sua fé, vá dizendo: Senhor, reaviva em mim. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, dá-nos do Teu Espírito Santo. E quando for te faltando as palavras, deixe que o próprio Espírito faça a obra acontecer. Vem, Espírito Santo, sobre nós e faz-nos homens e mulheres repletos do Espírito Santo. Deixa o Espírito conduzir. E nós te pedimos, Senhor, que o mesmo fogo derramado sobre aquele lugar, sobre aquele cenáculo, Senhor, o fogo que queimou tudo aquilo que era errado, que purificou, Senhor, de todo o medo, que purificou, Senhor, de toda inconstância, que seja derramado sobre nós agora. Que aquele vento impetuoso que varreu todas as imundícies possa agora soprar sobre nós. Manda sobre nós o Teu fogo, manda sobre nós o Teu vento impetuoso, Senhor. Estenda os Teus braços e clame agora a atenção do Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.